Cartas de Pedro. Pedro, apóstolo do Senhor. No seu capítulo de número 2, e para melhor focarmos atenção nesta mensagem, vamos ler o capítulo de número 3 e o versículo 18. Pedro diz assim, escrevendo estas linhas da Bíblia Sagrada, Palavra de Deus: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Olhando para a luz desta palavra, nós vamos entender que a Bíblia é a revelação de Deus para o ser humano. A Bíblia é a revelação de Deus para todo homem, portanto, é a única, a infalível palavra de Deus. É a única forma de conhecê-lo. Não existe outro meio para se obter um conhecimento legítimo do ser Deus. A falta de conhecimento bíblico gera nos crentes uma fé fraca. A falta de conhecimento bíblico gera crentes não preparados. Gera crentes fracos e sem profundidade no que diz respeito ao conhecimento de Deus. Não estou dizendo isto como que a oração não é um meio de relacionamento com Deus, mas que para a oração ser eficaz é preciso conhecer a Deus profundamente através da sua palavra santa. A oração é a respiração da vida. A oração é a respiração da alma. Uma necessidade básica do verdadeiro cristão que deseja servir a Deus e ter comunhão com Ele. Os pais da igreja, como apóstolos e reformadores, eles escreveram sobre a importância do conhecer a Deus através da sua santa e bendita palavra. E consequência deste conhecimento é uma vida de rendição através da oração e da comunhão com Deus. Mantendo um relacionamento com o Senhor, cultivamos a nossa intimidade por meio da oração e só assim conhecemos a grandeza do seu poder. Veja o que diz a palavra do Senhor no capítulo de número 4, do livro do profeta Oséias, e o versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4 e 6. Amados em Cristo, a falta de conhecimento não é sobre as falsas doutrinas e religiões, ou até mesmo mitologia. É sobre o próprio Deus. Especialistas dizem que para se conhecer uma nota falsa, não é preciso fixar ou ficar examinando a falsa, pois você pode errar e confundir a falsa com uma nota legítima. Glória a Deus. Para detectar uma nota falsa, é preciso ter conhecimento da nota verdadeira, e poder comparar ela com a nota falsa. Era isto que Deus estava ensinando para o povo de Israel. Eles precisavam conhecer a Deus para não se deixarem levar pelos falsos deuses e os falsos conhecimentos e os ensinos errôneos. Em meio a esta palavra de Deus, nesta hora, neste momento, o que é o significado de crescer na graça e no conhecimento
que tanto o apóstolo Pedro ensinou e transmitiu aos seus ouvintes. Precisamos considerar algumas verdades em geral antes de olharmos o significado crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescimento depende de vida. Isto é tão verdade, espiritualmente, quando fisicamente você nasce e depois cresce. Assim a Bíblia ensina que todos nós entramos no mundo espiritualmente mortos. Foi assim que explicou o apóstolo Paulo no capítulo 2 da sua carta aos Efésios, versículo 1 a 3. Ser religioso não é suficiente. Jesus disse ao fariseu religioso Nicodemos no capítulo 3, versículo 3 do livro de João, do Evangelho de João: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Só Deus pode dar vida nova para o ser humano. Sem a nova vida, o cristianismo torna-se moralismo e o conhecimento de Deus se torna versátil às suas personalizações. O cristianismo genuíno é uma questão da vida de Deus na alma do homem mortal. Para crescer, você tem que nascer de novo. Você precisa ter um novo nascimento e uma nova regeneração pela palavra de Deus. Em segundo lugar, o crescimento é uma necessidade, não uma opção. A vida cristã é como andar, aleluia, de bicicleta. Se você não está se movendo para frente, você cai. Para se manter firme, você deve crescer. Se uma criança não está crescendo, ela tem um grave problema de saúde, não é isso? O crescimento é algo normal, tão normal como essencial na vida. Mas ao contrário das crianças, quando se trata da vida espiritual, o crescimento não termina, ele continua graduativamente. Temos que continuar crescendo até nos encontrarmos com Jesus Cristo Salvador. Depois, mais de 25 anos, um cristão, ele está apto na presença de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e o versículo 14, irmãos, quanto a mim, não me julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação celestial de Deus, em Cristo Jesus. Aleluia. É uma necessidade de termos um avanço no crescimento, não uma opção. O crescimento, ele é gradual e não instantaneamente. Até mesmo Jesus começou neste mundo como um bebê. Ninguém passa de um bebê para um adulto em dias, ou seja, em um dia, ou até mesmo alguns anos. É preciso tempo para crescer e se desenvolver. Você não leva para casa um bebê que acabou de nascer e diz: a geladeira está ali, o banheiro está logo ali. Você não espera um bebê fazer coisas que somente um adulto pode fazer. Assim é o crescimento. O crescimento espiritual é um processo não instantâneo, mas é gradual. Você não pode perceber a mudança que teve na sua vida, mas você deve ser capaz de olhar para trás e ver que você ama Cristo, mas agora do que há 5 anos atrás, não é verdade? Agora você sente a enormidade do seu pecado. Agora você obedece mais à palavra de Deus. Agora você quer conhecer mais a Deus do que antes.
Isto chama-se crescimento e desenvolvimento espiritual. Percebe-se o crescimento e entende que ele é um crescimento gradual, que cresce gradativamente na vida espiritual da vida do povo de Deus. O fato de o crescimento ser gradual vai contra a ideia da santificação instantânea, que não passa de uma ilusão. Esta santificação instantânea é promovida muitas vezes com ser batizado, ou até mesmo com o Espírito Santo, ou falar em línguas, e você terá instantaneamente, aleluia, uma vitória sobre o pecado. Mas o caminho de Deus para a piedade é através da disciplina, não através do milagre. Foi o que Paulo escreveu para Timóteo no capítulo 4, versículo 7. Eu não estou dizendo que Deus nunca nos dá experiências espirituais, jamais. Existe momento que estes momentos são maravilhosos, quando Deus dá. Todavia, isto não é regra, é exceção. O que eu estou dizendo é que tais experiências, elas não fazem você amadurecer instantaneamente. Você precisa ter e obter conhecimento da palavra de Deus, crescer na graça que há em Cristo a cada dia, a cada hora e a cada momento. Então foi por isso que Pedro, apóstolo do Senhor, ele escreveu estas palavras, deixando para os irmãos as seguintes frases e palavras de ensinamento, dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele seja dada a glória para todos sempre, até o dia da eternidade. Convido você, meu querido, amado irmão, ouvinte, você que ama a palavra de Deus, para que nós venhamos a crescer juntos na presença de Deus através do conhecimento da palavra de Deus. Porque se nós adquirirmos o conhecimento da palavra de Deus, nós vamos ter um crescimento na graça do Eterno. E quando nós temos um crescimento por intermédio da graça do Eterno, nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia mais para a glória do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e fique com essas palavras, medite nela e cresça na graça do Filho de Deus.